Fátima Cristina Coelho, Superintendente de Assistência à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. E agradeço a presença de todos, tá bom? Diego Marcelino, Superintendente da Secretaria de Saúde, Recursos Humanos, Administrativo e Financeiro. Victório Veste, Coordenador do Programa de Saúde do Homem, da Secretaria Municipal de Saúde. Renê Giardini, Gerente do Ambulatório do Hospital Cides Carneiro. Rogério Cabral, Enfermeiro responsável do CTO. Rodrigo Imbelone de Oliveira, Chefe do Setor de Exames, Central de Regulação Ambulatorial, representando a Superintendente. Quero agradecer a presença de todos, dizer que o Novembro Azul ele foi instituído pela Organização Mundial de Saúde, dizer que estamos avançando, né, nessa proposta do Novembro Azul, que é o homem se cuidar, né, o homem ele ter mais atenção com a sua saúde. E hoje nós vamos estar discutindo não só a questão do câncer de próstata, mas também como é que o homem pode fazer para que ele viva mais, que ele tenha mais saúde e que ele se cuide mais e melhor. Então, hoje é o debate, vou passar para... Estou vendo aqui o pastor Antônio Carlos. É um prazer recebê-lo aqui, pastor. Depois também, se o senhor quiser, depois vamos passar a palavra para o plenário. Tem dificuldade aqui no... Está muito perto, é isso? Então, vamos lá. Como é que se dá a audiência? As pessoas que estão aqui apresentam o tema, fazemos o debate dentro do plenário e passamos a palavra para quem está na audiência. Então, essa é a dinâmica nossa. Então, já passo a palavra para a Superintendente de Atenção à Saúde, a Fátima, que, por favor, faça o seu relato. Mais uma vez, eu agradeço o convite do vereador Silmar. Muito importante a audiência pública que ele promove, porque a gente discute temas relevantes, né? E importante agora no Novembro Azul, né? Que a gente tem a saúde do homem e também do diabetes, né? Então, é muito importante. Uma das coisas que eu queria deixar aqui relatado, que até antes de vir eu peguei esses dados, muito importante é em relação à consulta do homem nas nossas unidades de atenção primária. Para vocês verem como é a procura, eu fiz um levantamento nos últimos 3 meses, né, agosto, setembro e outubro. O homem, número de consultas masculinas, 7.268. Da feminina, 32.500. Para vocês verem a grande diferença da procura do sexo masculino dentro dos nossos consultórios de atenção primária. Então, nós temos que buscar estratégias para que o homem ele busque as nossas unidades de saúde para fazer a sua parte na questão de prevenção na saúde do homem. Então, é incansável. As equipes de saúde têm tentado ampliar os horários, trabalhado até 20 horas ou em alguns sábados, para que esse homem procure as unidades de saúde. É importante que não vá somente quando tem sintoma, também para fazer seu check-up, né? Ver como é que está a sua saúde em geral, porque... Na verdade, o homem, a gente não tem que ver só o câncer de próstata, né? Nós temos que ver de maneira geral as doenças cardíacas, que hoje em dia morrem muito, a questão da hipertensão, do diabetes, né? O câncer em geral,
A questão de acidente de trânsito é importante também, né? A maioria dos acidentes é do sexo masculino. Então, isso tudo, o homem deve procurar a sua unidade de saúde mais próxima de sua residência. Eu queria só deixar um alerta, que a gente pudesse também buscar essas estratégias. A gente tem buscado na atenção primária isso, em relação à mudança, né, à ampliação de horário. Mas isso é de maneira geral, seja ele tanto em qualquer consulta clínica como na saúde bucal também. Então, esse é meu alerta, isso que eu queria deixar aqui de contribuição. Obrigado mais uma vez, Silmar. Obrigado, Fátima. Passo a palavra para o Vitório, coordenador do Programa de Saúde do Homem. Então, a Fátima fala que o homem pouco procura. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu venho aqui para falar um pouco da saúde do homem, que é muita coisa a se fazer, mas muita coisa já se tem feito. A gente já tem conseguido, como ela falou, assim, nos atendimentos, apesar desse número meio, né, desproporcional, a gente tem visto uma evolução, pelo menos do início do ano para cá, de 4% a 5% a mais nos atendimentos de homem de 20 a 59 anos. Né? Eu comecei a ver 24%, 25%, já tenho visto 26%, 27%, e eu tenho expectativa de chegar com o Novembro Azul até os 30%. Estou esperando chegar ao final do mês para confirmar isso. Uns 30% de atendimento masculino, que tem sido feito graças ao trabalho das equipes de atenção básica que têm ido atrás do homem, que não é fácil. Né? O que a gente tem recebido verdadeiros desafios, e os desafios são bons, que a gente vencendo, a gente vê que é possível fazer, né? E tem sido feito. Eu tenho visto equipes aí fazendo bastante coisa, inclusive com estratégias, né, de buscar esse homem, não só a parte educativa, mas também o pré-natal do parceiro, que tem sido passado para as equipes, e esse pré-natal do parceiro é uma esperança que a gente tem, não só de trazer o homem para a unidade básica, como também agir nas doenças sexualmente transmissíveis, inclusive de transmissão vertical, né? Para poder fazer com que essas coisas não atinjam inocentes como as crianças, né? Não haja mais tanta criança atingida por essas doenças. Então, esses desafios a gente tem vencido em função, inclusive, das orientações do Ministério da Saúde, que ainda, infelizmente, não deu a gente ainda nem um manual de atenção básica, né, para o Programa Saúde do Homem. No Ministério da Saúde, os nossos orientadores lá, eles falaram que está para sair, deve sair até o final do ano, e aí vai sair na internet para a gente imprimir, mas, se Deus quiser, acho que até o final desse ano eles devem colocar à disposição da gente o manual de atenção básica, que vai ajudar, inclusive, as equipes no país inteiro a agirem de uma maneira mais centrada, mais homogênea, mais parecida, porque cada um está fazendo o programa de uma maneira, e esse manual é a esperança da gente poder botar toda a atenção básica no país, atuando de uma forma única, né? Uma coisa que a gente sempre fala, foi o que a Fátima falou aqui, é com relação ao Programa Saúde do Homem não ser ligado só a essa coisa do Novembro Azul e o câncer de próstata. O Ministério da Saúde lançou um programa, esse programa fala em atenção integral, ou seja, o homem como um todo. O homem não é uma próstata, o homem não é um aparelho reprodutor, ele é um todo, e esse todo deve ser visto. E esse todo deve ser visto na atenção básica, que infelizmente o homem não procura. Ele entra no serviço público através da saúde secundária, especializada ou de emergência, né? E é por aí que ele vai, em vez de ir para a atenção básica para evitar alguns problemas de saúde. E quando chega para a gente, às vezes, na atenção básica, ele já chega com sintomas de doença avançada, e a dificuldade é muito grande de poder ajudar, e ele acaba indo realmente para a atenção secundária, porque não tem mais o que fazer. Ele perdeu aquela fase da prevenção. E, em função dessas coisas, a gente vê, a mulher se cuida mais,
A mulher até tem diagnósticos maiores de hipertensão e diabetes, mas ela se cuida e sofre menos com as sequelas. E, em função disso, a gente procura sempre fazer o possível e o impossível para trazer o homem para a atenção básica, né? Porque o homem como um todo, a gente vê, ele não se trata, ele não busca sequer assistência assim, diversificada, ele às vezes busca só a medicação, alguma coisa para tirar os sintomas, ele não busca um tratamento, uma pesquisa de patologias que ele já poderia desenvolver, e em função disso ele acaba tendo sequelas e às vezes agravo muito grande, como infarto, como agravamento da diabetes, cirurgias de amputação e outras coisas, porque não se trata. E, em função disso, ele vive menos de 7 a 7 anos e meio a menos que a mulher. O Ministério da Saúde preconiza 7 anos e 2 meses. Mas tem vários autores, são vários critérios e cada um fala um número. Mas são mais de 7 anos a menos. E isso porque ele não se cuida. Quando nós fizemos o treinamento com o Ministério da Saúde, ele disse que nos Estados Unidos são 4 anos a menos. Então, você vê que às vezes, realmente, o homem vai viver um pouco menos que a mulher, mas a gente pode melhorar essa estatística, né, pelo menos para os 4 anos, em vez de 7. E quando a gente fala no programa da saúde do homem, a gente tem que falar nos seus eixos. Eu trouxe até um material para mostrar, em função dos desafios que o Ministério da Saúde lançou para a gente. Esses desafios vêm em função de receber esse homem o mais cedo possível, né? Ter acesso e acolhimento do homem na unidade para ele poder fazer o seu tratamento preventivo, evitar o agravamento o agravamento das doenças que são totalmente preveníveis e que ele não tenha morte prematura por causa prevenível, né? Então, esse acesso e acolhimento tem vindo até pelo Saúde na Hora, que vai ser implantado em algumas unidades, que tem pelo menos 3 equipes. Pode chegar a ser desenvolvido por equipes menores, mas é uma esperança que a gente tem para o homem poder chegar até a unidade. O acesso e acolhimento é de maior importância, não só para ele ser tratado, mas também para ele receber a parte educativa, ser avaliado, né, a vacinação, assistência odontológica. Muitos homens não recorrem à assistência odontológica, às vezes não tem paciência de esperar na fila. É uma característica masculina, eles têm intolerância à espera, eles não esperam, eles têm dificuldade de marcar esses horários. Eles geralmente usam argumentos assim, tipo, quando eu saio de casa, o posto não abriu, quando eu volto, o posto já fechou, né? Então, em função dessas coisas todas, o governo tem tido o cuidado de, inclusive, sugerir algumas estratégias. Uma dessas estratégias é o programa do pré-natal do parceiro. Ele traria, e atrás desses homens que vêm com a parceira para fazer o pré-natal e fazer todo aquele trâmite do pré-natal, viriam outros homens da família, e um traria o outro, e outro traria mais outro, e isso faria a assistência preventiva ser mais funcional. Outra dificuldade que a gente tem também é a saúde reprodutiva do homem. Nessa saúde reprodutiva, o homem ele precisa ser orientado, inclusive, com relação ao planejamento familiar. Nós precisamos melhorar mais nessa parte, inclusive, de planejamento familiar, porque para o homem são poucos métodos, né? Seria o côndom, né? A camisinha e a vasectomia. A vasectomia está sendo equacionada, se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir fazer em número suficiente, mas ainda está bem aquém da necessidade ainda do município. E os outros eixos a gente já faz, por exemplo, doenças prevalentes no homem, hipertensão e diabetes, é só mesmo trazer o homem, porque ele já trata, já pode se tratar, porque já é feito nas unidades. É só mesmo um cuidado especial em função do ciclo de vida desse homem. O homem é jovem, a morte dele provavelmente vai ser mais por causas externas, né?
é um motivo de morte realmente muito valorizado pelo governo. O governo tem mostrado como campeão em morte em homens jovens, até 30 anos. Então, essa coisa das causas externas, né, violência e acidentes, tem sido valorizado tanto ou mais que as doenças por doença cardiovascular e o câncer de próstata. Né? O câncer de próstata também é a segunda causa de morte, de incidência no homem de câncer. Em morte, ele só perde para o câncer de pulmão. Então, a gente tem que ver essas coisas de acordo com o ciclo de vida e fazer com que o homem se trate desde sempre, desde novo, fazendo todo aquele acompanhamento desde criança até a idade adulta, passando por todos os tipos de assistência e recebendo orientações quanto ao ciclo familiar, alimentação, fazer uma alimentação mais natural, com menos substância tóxica, né, como, por exemplo, alimentos industrializados, que são já provados que são causa de doença na saúde do homem. Os tumores de aparelho digestivo são em função de alimentação, e são muitos. E todo esse cuidado que o homem tem, inclusive de fazer uma atividade física, vai contribuir para ele ter uma vida com mais qualidade, uma velhice melhor e mais qualidade de vida para a família toda. Porque uma vez que ele ajuda nesse ciclo todo em casa, junto com a parceira, a família tende a ser mais unida e mais saudável, né? Inclusive dividindo com a parceira responsabilidades familiares que o Ministério da Saúde preconiza como vital para manter a saúde de todo o ciclo familiar. Não é uma coisa assim só, né, filosófica, é uma coisa já comprovada, inclusive em trabalhos como eu vi de Ribeirão Preto, que as pessoas, os homens envolvidos nesse pré-natal do parceiro ficaram mais felizes e deixaram até práticas ruins de vida, como alcoolismo, drogas, diminuir essa coisa em função de cuidar da própria família. Então, tem sempre um aspecto positivo que a gente precisa buscar na saúde da família e nas unidades básicas em geral, para poder chegar a ter uma procura maior do homem e, em função disso, ter um homem mais saudável que cuide melhor do seu ciclo familiar. Bom, em termos assim de programa, era isso. Eu queria mostrar agora que a gente tem fotos também que mostram a ação das pessoas, dos profissionais nas unidades de saúde. Nós temos feito em função de trazer esse homem de volta e, inclusive, incentivar práticas esportivas através da Academia da Saúde, que vão fazer com que esse homem viva melhor, pratique mais esporte. Aí a comunidade do Vale do Carangola, onde nós estivemos, foi um campeonato de futebol, nós premiamos as pessoas e fizemos palestra para o homem jovem, né? Porque o homem, hoje ele está num ciclo de vida, amanhã ele está em outro e vai evoluindo, se Deus quiser, até a velhice, aonde a gente espera que ele envelheça com mais saúde. Aí o pessoal da Academia da Saúde, né, onde a gente fez o campeonato, pode passar. Eles aí, depois do futebol, cansados, né? Depois daí nós fizemos a premiação, fizemos um bate-papo com eles e foi muito legal. Perguntaram muito, interagiram, procuraram saber bastante coisa sobre saúde e a gente passou para eles a importância de não deixar de ir ao posto de saúde pelo menos uma vez por ano, fazer exame, fazer avaliação clínica em geral, né? Manutenção de um peso saudável, orientações sobre vários temas, e isso tudo em função de fazer a saúde do homem no geral, né? Não só no câncer de próstata. Aí são as unidades, todo mundo fazendo a sua parte, várias unidades fizeram, só que ainda não me mandaram as fotos, eu só tenho essas aqui, e só para mostrar para vocês que no município inteiro se faz alguma coisa para trazer esse homem de volta para a saúde básica. Enfeites, né, muita criatividade,
coisas assim realmente feitas com as possibilidades das equipes, né? Ali, pode passar. Trabalho em empresa, aqui foi da Ambev, eu fui lá fazer uma palestra, foi muito legal, o pessoal gostou muito. Eles lá têm assistência médica e tudo, mas muita coisa eles não sabiam, perguntaram muito, foi muito legal. E nós estamos também tentando planejar alguma coisa junto com o Sereste para fazer essa assistência nas empresas de Petrópolis toda, onde tem bastante homem e a gente precisa chegar lá, né? Aí são, né, o nosso trabalho junto na comunidade e, se Deus quiser, com um resultado final positivo para a saúde do homem petropolitano. Era isso. Obrigado, Vitório. Vamos fazer o debate, né? Depois. Acho que houve um avanço. A sociedade está mais mobilizada em relação à saúde do homem. E é uma questão também de cultura, mudar a cultura, né? Quando você coloca essa questão do pré-natal do homem, tem que mudar essa cultura. O homem, desde que ele sabe que vai ser pai, ele tem que assumir essa paternidade. É uma oportunidade de se trabalhar isso com ele. Então, assim, que bom que isso está sendo feito. E a gente vê hoje as próprias unidades de saúde estarem mais mobilizadas em relação ao Novembro Azul. Que isso não se torne uma questão pontual, são ações contínuas, né? Mas que a gente vê que isso houve uma mudança, né, em Petrópolis. A empresa de ônibus, onde eu estava ontem, que falava na padaria. Fui ontem tomar um café com a minha filha na padaria, aqui em frente à Americana. Aí tinha uma televisão igual a essa, aí ficou passando Saúde do Homem, a minha filha falou, olha só, estava lá Saúde do Homem, mas do lado tinha preço de presunto, de queijo, mas assim, pelo menos estava passando na televisão, quer dizer, alertando para a questão da saúde. Então, assim, é válido isso? É válido. É válido. Então, assim, que legal que eles... Mas vamos lá. Renê, por favor, como é que o ambulatório do Alcides Carneiro está fazendo para acolher o homem petropolitano? Diz para nós. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Silmar. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nessa mesa, presente. Exatamente há um ano atrás, a gente montava um projeto de urologia no Hospital Alcides Carneiro, né? E hoje, acho que a parte que me cabe para mostrar hoje em dia para a sociedade o que a gente está fazendo é apresentar números do que a gente proporcionou, do que a gente está proporcionando no aumento do quantitativo de atendimento da urologia e da saúde do homem, né? E são números bastante expressivos que a gente está mostrando aqui agora para vocês. E eu fico muito feliz de estar podendo trazer esses números, né? Infelizmente, eu, como tenho uma rede de atenção secundária, não trabalho muito com prevenção e o paciente já vem para mim propriamente com alguma doença estabilizada, não é verdade? E o que não é ideal, né? O que não é ideal, a gente sabe disso, mas acredito que é a parte administrativamente que me cabe dentro desse sistema. Então, o que acontece quando a gente assumiu o ambulatório do Alcides Carneiro em 2017, a gente tinha 2 urologistas, um que fazia consulta pré-operatória e um que fazia consulta pós-operatória. A gente tinha uma média de 35 consultas. Nós não tínhamos urologia comum lá no Alcides Carneiro, né? Então, nós tínhamos 35 consultas que ia caber 140 consultas no final do mês. Então, a gente fazia 140 consultas. A fila de uropré, que eram pacientes que já tinham hipertrofia de próstata, alguns pacientes que já tinham câncer de próstata com biópsia, o câncer de bexiga, que aqui foi muito pouco falado, né? Mas é um câncer muito mais agressivo do que o câncer de próstata, né? Nós tínhamos uma fila lá, em média, de quase 80, 90 pacientes em espera para fazer essa consulta pré-operatória, né? E eu vou passar alguns números agora desse ano, que são números impressionantes, principalmente para a uropré. Já vou adiantar para vocês. Eu tenho um paciente hoje esperando na fila de uropré. Eu vi ontem. Não sei se o Rodrigo liberou o paciente ontem.
depois das 5 horas. Mas ontem tinha um paciente esperando na fila para cirurgia de urologia. Então, isso é um marco, isso é um avanço para a sociedade petropolitana. É muito bom. E a gente coloca essas consultas de uropré para os postos de saúde estarem marcando, que é a outra vantagem também, né? Para a população. Então, ter um paciente hoje esperando, esse paciente provavelmente vai ser atendido semana que vem. E a gente vai zerar a fila de urologia pré-operatório. É muito positivo. É muito positivo mesmo. Então, em 2018, a gente tinha 2 urologistas com 35 consultas. E, a partir de novembro do ano passado, em que o Silmar institucionalizou o Programa Saúde do Homem lá no ambulatório do Alcides Carneiro, junto com o nosso presidente Felipe Fortuna, nós ficamos com 5 urologistas só no ambulatório. E acredito que no hospital para cirurgia a gente está com a média de 6 urologistas no hospital também. São os mesmos urologistas. A gente tem média de 100 consultas semanais. Então, a gente partiu de 140 consultas mensais em 2017, para agora, em 2018, para 2019, a gente está com 400 consultas mensais. A gente, é um número expressivo, né? Um número expressivo. Importante observar também que eu, como enfermeiro, e sabendo que o meu ambulatório é um ambulatório de especialidade para volver o paciente para o hospital no seu lado cirúrgico, eu fiz questão de abrir urologia comum, porque até então só era realizado pela UAP, no nosso convênio que a gente tem com a Secretaria de Saúde. Então, eu abri bastante vaga para urologia comum. Então, a gente só tinha urologia pré-operatória e pós-operatória, e a gente abriu umas 3 agendas de urologia comum. Então, a gente diminuiu bastante. Hoje, a Uropré está com um paciente na fila. Na verdade, eu fui ver a fila de urologia comum, que está no sistema como prioridade 1. Para quem não sabe, a gente tem 4 prioridades que é avaliada pelos médicos, prioridade 1, 2, 3 e 4. Então, hoje, a gente tem 18 pacientes esperando para P1 na urologia. Quando eu assumi, muito provavelmente esse número devia ser quase 500, com P1. A gente vai ter a fila de P2, que são pacientes com menor estado de gravidade, de P3, menor ainda, e de P4, menor ainda. Então, a gente tem 18 pacientes hoje esperando para a fila de P1 de uro comum. É um avanço muito grande na urologia de Petrópolis. Então, a gente tem números aqui. Em 2017, o ambulatório do Alcides Carneiro fez 1.072 consultas pelo ano todo. Em 2018, nós fizemos 1.134 consultas. Então, 2017 e 2018 é que parou. Os números, eu tenho números de 2019 até setembro. Então, outubro, novembro, dezembro, nós ainda não computamos ainda, Nós já temos, até setembro, 2.029 consultas de urologia. Então, até setembro, nós já realizamos 100% a mais. Nós já fizemos o dobro de consultas de 2018. É um marco e a gente está bem feliz. E é importante frisar também que nós estamos com 40 consultas por mês de planejamento familiar homem, para a realização das vasectomias. Em breve, eu vou conseguir fazer vasectomia lá no ambulatório, porque é uma cirurgia de 15 minutos, é uma cirurgia bem fácil de fazer. Eu sou um vasectomizado, fiz vasectomia, e é uma cirurgia super simples, 3 dias de repouso, bem tranquilo. Eu tenho um ambulatório pequeno e eu estava querendo tirar esses procedimentos do centro cirúrgico para jogar lá para cima para o ambulatório para a gente tentar conseguir fazer as vasectomias lá em cima, e a gente vai acelerar muito esse número de vasectomia, Vitória. Então, eu queria mostrar para a sociedade hoje, queria mostrar para você, vereador Silmar, o projeto que você institucionalizou em 2018, e que são números bastante expressivos. Bastante expressivos, principalmente tanto na quantidade de consultas que a gente está proporcionando, quanto na redução das filas, e principalmente nas filas dos pacientes mais graves. Se a gente tinha antigamente 70, 80 pacientes para operar, hoje a gente tem um paciente na fila de pré-operatório. E na fila do Alcides Carneiro nós temos 18 pacientes esperando com P1, que é justamente as hipertrofias prostáticas, aquele paciente que está com poliúria, está com hematúria. Então, esses casos, a gente tem 18 pacientes esperando. Muito provavelmente, daqui a 2, 3 semanas, esses pacientes já estão sendo atendidos. Tá bom? Queria agradecer você ter investido nesse projeto da saúde do homem, dos urologistas lá. E estou mostrando aqui para a sociedade que a gente trabalhou, que a gente correu atrás
e que a gente está apresentando números muito positivos aí para todo mundo. Muito obrigado. Eu agradeço, Renê. E no início, quando o Vitório foi trabalhar na saúde do homem, a gente fazia essa conversa lá no gabinete, o Vitório cobrava esse acesso. Que tudo bem, temos que trabalhar atividade física, alimentação, o acesso, a questão do álcool, do tabaco, mas o Vitório falou assim, mas falta o acesso à questão da urologia. Está lembrado disso, Vitório? Estou. Então, assim, vou passar, estou querendo assim, pegando, nós vamos abrir o debate, pegando só o que o Renê coloca e o que você, às vezes, falava, como coordenador da saúde do homem, essa dificuldade do acesso ao segundo nível. E hoje parece que estabilizou esse acesso. Depois vamos ouvir o Rodrigo. Eu não sei como é que você está vendo isso, mas... Eu estou vendo isso com muito otimismo. Estou achando ótima a fala dele. Dá a gente bastante esperança, porque não é só a vasectomia, Existem coisas que a gente ainda não mexeu e que vai começar a descobrir, na população. Então, precisa ter realmente um lugar para tratar o que o Ministério da Saúde chama de doenças específicas do homem. As doenças específicas do homem, infelizmente, passam pela urologia. E a urologia tem que crescer em função da população, Porque a gente sabe que, inclusive, a gente vai atender gente que não é do município. Eles vêm para cá, pega outro endereço e fica em função disso. Então, a necessidade era bem grande, mas os números que ele trouxe são bem animadores. Bom, estamos caminhando. Então, eu queria também agradecer a presença de vários diretores da Secretaria de Saúde, diretor de Recursos Humanos, Gilson, procurador, Anderson, Marcelo, da auditoria, também a Adriana Vital, enfermeira da Guarda Civil Municipal, Fabinho, Leandro, todos aqui presentes, eu agradeço a presença e vamos fazer o debate daqui a pouco. Por favor, Rodrigo. Rodrigo trabalha na regulação. Bom dia, vereador Silmar. Bom dia a todos os colegas de trabalho presentes, aos demais. Estou aqui representando a Central de Regulação Ambulatorial, vindo aqui pela primeira vez, está colocando alguns dados aí e apresentando e vamos lá. Assim como o Renê falou, há um tempo atrás, a urologia, eu trabalhei diretamente com a urologia e a gente tinha uma dificuldade realmente muito grande com relação à quantidade de vagas, em relação a essa fila, que existia. Então, eu entendo, e a Central entende também, a gente bate muito em cima dessa tecla, que gestão é feita com números. Então, e números não mentem. Se você tem uma fila e você tem uma determinada quantidade que é ofertada, você vai levar tantos meses para atender aquela fila. Então, na época, inclusive, o Felipe, que hoje é presidente do Alcides Carneiro, e na época era nosso diretor, trabalhou lá com a gente, então sempre coloquei também para ele, olha, da dificuldade de vagas e tudo, e tanto quanto ele saiu lá da Central e foi assumir no Alcides Carneiro, ele pegou e falou, nossa, o que você me disse me incomodou e eu não esqueci, porque eu falava, poxa, a gente fala e às vezes não está acontecendo e precisa acontecer para melhorar para o paciente. O Felipe saiu, foi para o Alcides Carneiro, assumiu a urologia do Alcides Carneiro comum, começou, e hoje a gente vê um avanço nesses números. Logicamente que ainda tem que ter uma melhora nesses números, mas se a gente conseguir pelo menos atender os pacientes mais urgentes, como o Renê colocou, que a fila está bem menor, em relação ao que eu peguei na época, então a gente vê um avanço, e isso é muito importante, principalmente nessa parte inicial da consulta inicial com a urologia. Já eu vejo um avanço muito grande depois que é necessário, por exemplo, uma cirurgia, como a urologia pré, como o Renê falou, eu vi ontem também, fiquei feliz, tinha um paciente na fila de urologia pré para poder ser regulado. Então, isso
isso é bacana. A Central tem feito um trabalho muito rápido nesse sentido também de já poder regular o paciente, já poder entrar na fila do hospital ou do prestador, no caso está sendo a UAP, para poder puxar o paciente, né? E também depois na parte de pós, né, na urologia pós-operatória ali que o Alcides Carneiro também realiza. Hoje eu gostaria de trazer também alguma coisa referente aos exames, né, que passam por a gente lá na Central, principalmente por mim ali no setor de exames, né? A gente conta ali com 4 exames de ultrassonografia, porque tem algumas diferenças, né? A gente tem uma ultrassonografia de próstata, que ela pode ser via abdominal, tem uma ultrassonografia de próstata que ela pode ser via transretal, né? Então, e aí existem os prestadores. Depois, só explicando o serviço da Central, depois que o paciente é atendido no postinho de saúde, se coloca essa inserção do paciente, esse pedido dele dentro do sistema, a Central de Regulação, através dos nossos médicos reguladores, vão lá, regulam o paciente, tá? Entendendo a gravidade da situação, pode ser uma prioridade, como o Renê falou anteriormente, de P1 a P4, né? E se for mais urgente, vai ser P1, vai ser atendido mais rápido, mas o médico vai avaliar isso, né? Então, além disso, existem 2 outras ultrassonografias, que são a ultrassonografia transretal, quando é necessário uma biópsia, né? E nesse sentido, assim, tem sido muito rápido. Geralmente, o paciente dá entrada com a gente lá na Central de Regulação, a gente faz uma autorização, encaminha o paciente, ele faz a ultrassonografia, a coleta do material que hoje é feito na clínica check-up, né? E aí, a partir daí, ele vai pegar esse material e levar no laboratório para fazer a análise. E essa fila, ela vai muito bem. O que entra, a gente já libera para o paciente, então vai rapidamente. Acontece uma outra situação quando o paciente tem a necessidade de fazer o exame com sedação. Muitas das vezes o paciente ele não tem condições de fazer um toque retal mais aprofundado e é necessário a sedação. Há um tempo atrás, a gente estava numa dificuldade muito grande com relação a prestador para poder fazer isso, né? Solicitamos contratação. Recentemente, a gente conseguiu uma válvula de escape que é o INCA, né, o INCA 2. Então, hoje, o paciente que precisa de uma biópsia, uma ultrassonografia transretal de próstata com biópsia e sedação, a gente já consegue direcionar o paciente através do sistema estadual, do sistema CISREG, né? E isso tem sido um avanço assim grande, né? Ele também não tem sido demorado a fazer a marcação desse paciente, né? E basicamente seria isso, né? Gostaria de estar focando nesses exames e também agradecendo também ao serviço que, né, o Alcides Carneiro tem feito também com relação a essa fila de uro, que a gente vê um avanço grande também, e seria isso. Obrigado. Rodrigo, você teria a quantidade que foi feita e quem está na fila? Teria Poderia sim. falar para nós, por favor? Sim. Veja bem, a ultrassonografia de próstata via abdominal, hoje a gente conta com 653 pacientes em fila. Em fila que eu digo não para ser regulado, aguardando marcação, no caso, né? A ultrassonografia transretal é um número menor, 155. A ultrassonografia transretal com biópsia, até ontem a gente não tinha ninguém aguardando, porque todos que entraram já deram saída para poder fazer os seus exames. E a ultrassonografia com sedação, que é a que vai para o INCA, a gente tem 5 pacientes aguardando, que já estão dentro do sistema CISREG. A quantidade que foi feita, eu puxei aqui um levantamento de outubro, referente à ultrassonografia de próstata via abdominal. Deu um número total referente aos prestadores que realizam, que hoje são o Instituto Petropolitano,
Clínica Berger e Eco 550, que é do Dr. Sérgio Simonsen em Itaipava, um número de 26 realizados. Já na ultrassonografia transretal, o último número que foi passado pela clínica, um número de 3. Lembrando que esses números aqui, as ultrassonografias, elas entram como todas as outras ultrassonografias com os pacientes, né? Então, existem as prioridades, né? E a clínica chama os pacientes pela ordem de prioridade e pela ordem cronológica. Falei do último mês agora de outubro, né, que é o último mês base para poder fechar a estatística. Então, o número é mensal, 26, em média, mensal. Ok. Também eu queria, depois, pediria ao Diego, que é o superintendente administrativo, que está para ser instalado ultrassons. Depois, tá, Diego? Vou passar, ver direitinho aí, que a gente sabe que isso vai acontecer num tempo que a gente espera que seja rápido. Por favor, eu passo a palavra para o representante do Centro de Tratamento Oncológico, Rogério Cabral, enfermeiro responsável pelo CTO. Obrigado mais uma vez, Rogério, por estar aqui conosco. Bom dia. Agradecer novamente, né, a oportunidade de estarmos aqui. E dentro do que foi falado até agora, explanamente o Vitório falou bem, a nossa colega enfermeira também falou bem também sobre a situação. O Renan também comentou o fato e o que a gente tem atendido lá, a situação gera em cima do primário. Então, o que acontece? Se os homens perderem um pouco dessa mística da questão, né, do diagnóstico do câncer de próstata, né, que ainda gera um pouco daquela polêmica, né, que a gente tem lá dos anos atrás, a implicância, a questão do toque. Na verdade, o que compete de fácil identificação sobre isso é que nós saibamos como nós nos portamos no dia a dia. Como a Vitória disse bem, desde a fase de criança ao adulto. O que eu sinto de normal, o que eu tenho de alteração. Qualquer pequena alteração dentro da normalidade pode ser algum problema. Não preciso, claro, lógico, esclarecer, eu estou com aquela doença que geralmente se falava, não falar o nome de câncer, mas aquela doença ruim, ou enfim, qualquer tipo de doença. Eu tenho que ter a concepção do cuidado pessoal. Esse cuidado pessoal vai alertar para que eu tenha, às vezes, um diagnóstico inicial, e aí eu tenho uma chance de cura muito adequada em relação ao meu tratamento, né? Então eu teria que procurar mais a unidade básica e não ter medo de procurá-la, ter esse firmamento. Segundo, se eu relato, eu sinto alguma coisa que eu sei que é fora da minha normalidade, e aí sim, vou procurar a unidade. O médico da unidade também, por sua vez, às vezes um pouco despreparado ou não, mas um pouco inseguro às vezes que acontece, em ter essa forma de direcionamento, aonde eu vou pedir um exame de PSA, mas vou mandar o paciente para onde com o resultado alterado. Então, teria esse feedback de link, né, para poder associar. Bom, o seu João está trazendo para mim que tem uma dificuldade de incontinência urinária, ou com sangramento, ou com dor, com dificuldade. Dentro de um histórico familiar, eu tenho uma possibilidade, talvez seja um histórico de câncer, ou não, ou um aumento da próstata, uma prostatite, pode ser. Vou pedir um PSA. Tem uma pequena alteração, eu posso estar encaminhando ele para o setor de urologia, como tem no Alcides Carneiro. Qual é essa porta, desse caminho de eu poder estar chegando lá? E aí, uma vez realmente tendo esse aumento do PSA e diagnosticado que ele realmente, com o urologista, tem um problema de câncer de próstata, e o que vai ser feito, como será feito, e o direcionamento para o oncologista, aonde a gente começa a entrar nessa ação de cuidados, e como eu disse, o diagnóstico inicialmente é muito fácil de se tratar. Ele já um pouco mais secundário, mais arrastado um pouco, eu posso ter complicações, como que às vezes geralmente se diz a metástase óssea, né? Ou uma complicação bem mais diversificada, uma intensificação, uma função renal mais complicada, que é um agravo também da doença. Então, assim, o meio de rastreio da doença, né? Desde que eu tenho o PSA alterado, a ultrassonografia vai ajudar muito, transretal com a biópsia, essencial, seria o ponto-chave para isso tudo. E aí, quando chegar lá na frente para o oncologista, a linha de tratamento vai ser diversificada em cima desse resultado dessa biópsia dele. Então, eu tenho como rastrear o tratamento dele para ele. As chances, mais ou menos, de dizer a questão de cura ou de cuidado da saúde dele
com aquela doença. Que necessariamente, às vezes, o câncer vai matar. Né? A gente tem paciente lá que, às vezes, não morre do câncer de próstata, do câncer de pulmão. Às vezes, ele infarta, às vezes, ele é diabético, tem uma complicação clínica. E uma outra coisa também para deixar de alerta, que as unidades, assim, principalmente UPAs e hospitais, às vezes, eles fazem um pouco de diferenciação. O paciente, às vezes, é oncológico, chega para o seu atendimento, e aí ele reporta logo, né, a fase que ele está, que é um paciente oncológico. E aí ele fala assim, é oncológico. Então, assim, não é ver o paciente oncológico, é o paciente, ele é um todo. Não é uma próstata, não é um pulmão, não é um baço, não é um fígado, ele é um todo. Ele tem uma patologia. Ele pode ser, hoje ele está paciente oncológico, mas ele tem uma diabetes, tem hipertensão. Ele pode ter um agravo de complicação de saúde para uma hipertensão, para uma diabetes. Às vezes, por causa da medicação que ele toma para a próstata, pode ter alteração. Então, tentar mistificar isso e colonizar, que veja pelo um todo e cuidar. As linhas de tratamento que a gente tem, né, desde que tem um diagnóstico, a gente pode tratar com hormonioterapia, oral ou intramuscular, às vezes associado com a radioterapia, que também tem uma combinação, e aí uma conversa entre médico, oncologista e o paciente, dentro do prognóstico dele, da biópsia, do laudo, do que vai ser feito de tratamento para ele. O tratamento em si eleva algumas complicações, né, às vezes diminuição de libido, o desejo sexual fica um pouco inibido demais, e aí o homem fica nessa constância, mas aí eu vou tratar, vou perder aquela a minha necessidade, meu prazer, custoso, mas é uma coisa de tratamento. Então, assim, pensar que isso é um temporário, eu vou tratar, vou ficar bem e a minha vida vai seguir. A parceira também, nesse ponto, é muito fundamental que ela tenha essa compreensão, junto com o paciente, né, o homem, e, assim, os cuidados que a gente orienta em relação ao tratamento em si, quanto à hormonioterapia e a oral ou intramuscular, né, que a gente tem que ser aquele tratamento mensal e cuidado. Às vezes, o paciente, no agravo da doença, ele precisa se fazer uso de uma medicação de cálcio para minimizar níveis de dores, no caso da metástase óssea, que pode vir a ser acometido. E a radioterapia também tem as orientações e os cuidados a serem feitos no período que ele é tratado. Então, geralmente, são alguns meses, um mês de sessões diárias, e ela infringe alguns cuidados diários, mas também nada que não seja impossível de se cuidar e de se tratar. Hoje, a gente tem muita linha de pesquisa que desenvolveram medicamentos que vão ajudar o paciente, né, numa fase mais avançada da doença, conviver e ter um controle da doença em si, não, de repente não a cura, mas um controle, um cuidado maior da saúde dele. E, de forma geral, né, os homens terem essa consciência. Como o índice foi dito ali, as mulheres procuram muito mais os postos de saúde, por se cuidarem, né, e por isso a incidência de morte das mulheres um pouco menos do que as dos homens, e os homens ainda ficam nessa mistificação de eu não vou ao médico porque eu não tenho tempo, eu trabalho, eu não posso perder o dia de trabalho, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Por mais que às vezes os postos, né, tenham estado mais abertos até mais horas, no retiro, é um exemplo que eu às vezes passo por ali, e ele está lá, e aí qual é o motivo da desculpa? Eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, não dá para ir hoje, vou amanhã, e fica naquele colchão de mola, né? Se vira para um lado, mexe, se vira para o outro, mexe, mas quando dá positividade, aí, então, no contexto geral, assim, eu saber o que é o meu normal no dia a dia. Qualquer tipo de alteração pode ser alguma coisa? Pode. E o que é que pode ser? Não preciso mascarar e ficar com medo de ser uma coisa muito pior. Às vezes, uma coisa simples, que tratável, simplesmente vai ficar bem. Então, assim, não tem um porquê ainda de não procurar. A gente tem que desmistificar isso nos homens e forçar eles a irem mesmo. E é independente da questão de ter plano de saúde ou não ter plano de saúde. Que eu acho que se tiver plano de saúde, acho que não é pior. Não, está lá, qualquer hora eu vou. Ou então procura, às vezes, a unidade de atendimento do convênio numa urgência. Então, assim, não foge muito da diferença da unidade básica. Né? Então, assim, tem esse restreio de procurar. Tem que perder um pouco dessa mística. E aí o que fica, a questão do exame do toque, né? Que a gente fala muito essa questão, toque. Mas, na verdade, o diagnóstico inicial não vai chegar a esse ponto. Se eu tenho um relato de algum sintoma que eu venho apresentando, o médico, no primeiro momento, ele pode, na unidade básica, solicitar um PSA para confrontar alguma coisa do relato que você levou. Um histórico familiar, por exemplo. E aí, olha, realmente deu alterado. Vamos encaminhar o senhor para um ambulatório de urologia, que está lá no Alcides Carneiro, né? E lá o médico vai ouvi-lo de novo para esse procedimento, que como vai proceder?
ter noção do que vai fazer. E às vezes a ultrassom é o inicial para isso, e não precisa nem a ponto de chegar ao toque. Ou às vezes, se for chegar a essa situação, uma conversa paralela entre os dois, uma necessidade e um conforto. Não é uma coisa assim, estonteante, estupidamente, que vai chegar logo e fazer, não, tem todo um contexto. Tá? Então, assim, a população pode ficar tranquila, que não vai ser nada assim em questão de agressividade, mas é de cuidado, de zelo. A gente tem que aprender a zelar por nós mesmos. Certo? Bom, gente, eu acho que quem está na plateia, né, na assistência, identifica saúde do homem, não é só próstata, saúde integral. Temos hoje referência em urologia no ambulatório e temos hoje, com alguma dificuldade, mas temos todo o acesso em relação ao diagnóstico. Né? Aquele que é mais complexo, como que é o ultrassom transretal com biópsia, isso está garantido. Quer dizer, que bom que está garantido, porque a complexidade ela aumenta. E a questão oncológica, né? Essa questão, depois a gente pode discutir mais, a questão do machismo, né? Do preconceito, do estigma. E tem degraus a serem subidos, né? Para chegar até essa questão mais grave, que seria o tratamento. Por favor, Diego, superintendente administrativo da Secretaria de Saúde. Bom dia, vereador. Bom dia a todos presentes. Gostaria, primeiramente, de falar um pouco, né, sobre o avanço de tudo que vem sido falado por todos aqui. Isso é caracterizado muito pela determinação do time, eu acho, que foi montado pela gestão, né, a comunicação que melhorou muito entre todos os setores. Então, isso vem a cada dia melhorando. Então, isso é fundamental para uma boa gestão da saúde, né, da população. E eu gostaria também de falar que cerca de 35% do orçamento hoje do município está sendo investido na saúde. E isso também determina, faz com que a saúde venha avançando, né? E junto a isso, o investimento no Hospital Cid Carneiro, que quem olha lá atrás e vê hoje, está muito acima do que era, né? Outro assunto que a gente tem que abordar aqui, que é do meu financeiro lá, né, são as emendas parlamentares, né, que foram tanto recuperadas como que a gente vem conseguindo fazer as compras de equipamentos. E como você disse, tem 3 aparelhos de ultrassom, né, que a gente já está com a gente já recebeu. E um está sendo entregue para o Centro de Saúde e vão ficar 2 no Hospital Nelson do Saerp. Então isso daí vai ainda diminuir um pouco a fila aí das 600, né, que tem de abdominal. Então acho que é um avanço, né? A gente tem que agradecer muito a você pela luta que você vem fazendo pela saúde da população, e ao prefeito que te escuta e te dá todo o apoio para a gente conseguir estar fazendo o nosso trabalho aqui na Secretaria de Saúde. É isso. Alguém quer fazer alguma outra colocação, porque eu possa passar para o assistência, fazer suas perguntas, suas colocações? Fátima, Vitório, Renê, Rodrigo, Rogério. Então, eu passo a palavra para a assistência se manifestar. Alguém que queira fazer alguma colocação, alguém queira fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta. É a hora. Suar, eu queria... Pode? Tá bom, Renê. A gente fala muito sobre a resistência do homem em procurar um acesso à saúde, né? Mas o que eu tenho visto lá na luta diária
é que os homens têm procurado mais conscientemente buscar a sua saúde, né? A fila para vasectomia, então, é uma fila que tem crescido bastante e a procura está muito grande. A gente já está tentando até aumentar mais uma agenda de vasectomia. E conversando com meus amigos ali, que eles ainda não são da velha guarda, não, mas eles estão chegando ali na velha guarda, né? E achei interessantíssimo que eu falei assim, vou arrumar uma consulta de urologista para cada um. Ele falou assim, Renê, me dá teu telefone agora que eu quero também, eu preciso. Então, a gente está percebendo que o homem está caminhando para um processo de maior conscientização em cima da sua própria saúde. Vencendo, assim, processos que, antigamente, igual o Silmar estava colocando, né, os senhores mais antigos, tinha aquela coisa da masculinidade, aquela coisa não ia mais. Eu tenho percebido que hoje já não tem tanta... As pessoas já não são tão ferrenhas em relação a isso. Esse lance da masculinidade, essa coisa toda, eu acho que esse conceito vai caindo por terra, né? É da masculinidade, do machismo, né? Não é da masculinidade. Mas vai caindo por terra e eu tenho percebido na minha lida diária que os homens têm procurado mais o acesso aos serviços de saúde e de forma preventiva. Talvez eu, como rede secundária, não proporcione a eles tanto isso, né? Eu também me percebo dessa forma, mas eu vejo que o homem tem se mobilizado dessa forma para um maior cuidado com a sua própria saúde. Obrigado, Renê. Gente, alguém que queira fazer alguma pergunta? Por favor, Fábio. Bom dia, sou o Fábio Rezende, sou o chefe do Transporte da Saúde. Queria levantar uma questão, se tem algum projeto para caminhar junto esse tratamento com a Secretaria de Educação, para estar sendo levado para dentro da sala de aula, para passar para os alunos, para que esses sejam multiplicadores dentro da residência, né? Passar para a família, eu acho também isso muito importante. Ô Fabinho, bom, vou encaminhar para o coordenador da saúde do homem, porque eu hoje estava no jornal, semana passada eu aprovei uma lei aqui em relação à questão da violência na mulher, e é uma das perguntas, assim, como essa questão hoje do homem em relação à violência com a mulher, que é uma questão de educação, não só de educação na sala de aula, como educação dentro de nossas casas. Tem também pesquisa, o pai violento faz com que o filho fique violento e essa questão se reproduz, né, durante a vida. O pai que vê, o filho que vê o pai batendo na mãe, reproduz isso mais tarde. E isso também não é bom, que eu vejo crianças falando, meu pai bateu na minha mãe. Então, tem tudo a ver com a sua pergunta, passo a palavra para o Vitório. O projeto Saúde na Escola já leva alguma coisa de saúde para as crianças, sim. Tem levado bastante informações, inclusive não só assim de saúde, mas de trânsito, uma série de coisas que estão sendo passadas nas escolas através desse programa. Agora, a gente sabe que isso é um trabalho lento, né, e que no futuro vai ter algum resultado positivo. Mas nós já estamos fazendo, sim. As escolas públicas já têm recebido esse treinamento e até Nancy, que trabalha ali comigo, tem levado bastante, a gente tem visto isso dentro das escolas. O PSF também, eu mesmo cheguei a fazer bastante ações de saúde na escola e a criança entende que você está cuidando dela e que ela precisa manter o cuidado dessa saúde. A criança entende, as mães entendem, a criança fala com a mãe o que aconteceu na sala de aula ou ali na escola, quando a gente bota aquela fila de criança, aí de brincadeira, a gente vai pesando, vai conversando com a criança, vai levantando problemas até odontológicos, né? Crianças que precisam fazer algum tratamento odontológico, vacinas atrasadas, isso tudo a criança já entende e já cresce com essa mentalidade diferenciada. Muito obrigado pela explicação, porque eu acredito
que ninguém melhor do que as crianças serem educadas, né, e conscientizadas para melhorar até o futuro, né, porque hoje nós já estamos numa idade que nós estamos vivendo o presente, né, com a abertura do acesso, melhoria da qualidade de vida do homem. Mas eu acho que se as crianças forem envolvidas no contexto, isso aí para o futuro vai ficar muito mais fácil, né? Com certeza. Obrigado. Obrigado, Fabinho. Gente, esse é o debate. Perguntas. Pediria a Fátima, enquanto as pessoas vão pensando em que perguntar, o que questionar também, você falou em relação ao terceiro turno nas unidades. Poderia falar para nós quais as unidades fazem o terceiro turno? E assim, o que faz de atendimento? A Centro de Saúde, por exemplo, tem odontologia. Por favor, Fátima. Como eu te falei, nós estamos assim tentando melhorar essa estratégia para que o homem, né, não só o homem, claro, a mulher também, trabalhadora, para que procure nossas unidades de saúde. Então, nós temos no Itamaraty, o Centro de Saúde Itamaraty, e todas essas que eu vou falar têm atendimento clínico, né, tem atendimento da odontologia e tem o atendimento da consulta de enfermagem também. Alguns têm a fisioterapia também, como o Itamaraty tem a fisioterapia também que oferta, e como o centro de saúde também. Nós temos o Itamaraty, o Quitandinha, o Retiro, como havia falado, a Mosela, e agora acrescentamos Itaipava também está até 20 horas. Essas unidades estão até 20 horas. Nós temos o Alto da Serra, que é o PSF Alto da Serra, com o programa Saúde na Hora, inclusive funciona sábado de 8 a meio-dia, além de segunda a sexta até 20 horas, isso para o PSF, que nós temos agora 4 equipes. Nós estamos tentando avançar em relação a esses horários estendidos e algumas unidades de saúde do PSF também faz horário estendido, só que eles agendam, às vezes, alguns uma vez por mês, alguns de 15 dias, ou às vezes sábado, como eu lhe falei. Na questão, estava até olhando, na questão da saúde bucal, a gente melhorou bastante o número, né, principalmente esses horários estendidos. A gente tem mais de 50% agora dos atendimentos também do sexo masculino. Então, é importante ofertar. Uma outra coisa que chamou, como o Vitório falou para a gente, o pré-natal do parceiro. Isso chamou também o homem para dentro das nossas unidades de saúde, né? E é uma coisa que o parceiro não ia na unidade junto com a mulher. E agora tem um cartãozinho, né, que ele tem que responder. Então, é muito importante. Então, essas estratégias que o Ministério da Saúde oferta é importante para que traga o homem para dentro das nossas unidades. E, graças a Deus, tem aumentado em relação a isso com o horário estendido. Então, repetindo, né, que a população está nos vendo, Unidade Básica de Saúde do Quitandinha, Unidade Básica de Saúde do Itamaraty, Unidade Básica de Saúde do Retiro, Centro de Saúde Coletiva, Professor Manuel José Ferreira, e Unidade Básica de Saúde de Itaipava, até às 20 horas. E da Mosela também. Ok. Então, quem está na televisão nos assistindo, o acesso hoje está ampliado. E dizer também essa questão do pré-natal, né, do homem, o aumento de casos de sífilis congênita no município. A última informação que eu tive, ano passado, tivemos em torno, acho que de mais de 100 casos de sífilis congênita. Isso é preocupante. E queria fazer também uma pergunta, aproveitando que eu que faço a pergunta, para o procurador Anderson, que às vezes o homem foi falado aqui em relação ao trabalho, e sabemos hoje a dificuldade de trabalho, né? O desemprego está aí batendo na nossa porta. O homem também tem a garantia de procurar, no seu horário de trabalho, uma unidade de saúde para fazer os seus exames periódicos, a sua consulta. É só ter uma declaração. É isso, Anderson? Explica para nós, assim, esse direito do homem, que às vezes o homem tem medo
de procurar assistência preocupado com o trabalho. Bom dia a todos, né? Eu sou da Procuradoria do município. Quanto ao servidor público, a gente tem duas modalidades disso. O servidor público ele pode apresentar a declaração de comparecimento, que é referente só ao horário da consulta, aí vai abonar aquele período que ele fez a consulta ou o exame. Ou um atestado médico, aí isso fica a critério do médico. O médico pode entender que aquele exame não necessita de um atestado para o dia todo, só pelo período do exame. E isso vale também nos casos de CLT. Ou você apresenta uma declaração de comparecimento para consulta e para o exame naquele horário específico, ou o atestado médico, mas aí é só a critério do médico mesmo. Geralmente, se o paciente informar isso, o médico geralmente dá esse atestado médico. E aí a pessoa é abonada desse dia de serviço para a realização do exame. Obrigado, Anderson. Então, o homem não precisa ter medo também de faltar, né, o parcial ou integral para fazer os seus exames de saúde. Ele, às vezes, tem medo de ir na unidade, né? É isso que a gente tem que combater nele, né? Que ele tem que participar e tem que ir lá. E isso é uma ação que a gente tem batido bastante não só no pré-natal, mas as ações das equipes para levar esse homem de volta para a unidade básica, né? É o ponto primordial do programa Saúde do Homem. Ô, Vitório, nós sabemos hoje, Fátima também, que temos uma cobertura do programa Saúde da Família em torno de 120 mil pessoas. Está em torno de 76% a cobertura da atenção básica. Hoje, os agentes comunitários de saúde, eles estão preparados para bater na casa? Nós sabemos que quando ele bater na casa, ele vai poder ele acha quem na casa? Já que foi falado aqui que o homem sai cedo para trabalhar e volta tarde. Então, quando ele bate na casa e vê lá a esposa do Silmar, a esposa do Diego, a esposa do Vitório, como é que o agente de saúde aborda essa família para fazer com que o homem ele seja mais cuidadoso com a sua saúde? Isso já tem sido trabalhado na Secretaria de Saúde? Tem. Nós já fizemos alguns treinamentos com a agente comunitário. Agora eu vou fazer novamente, vou refazer os treinamentos, vou passar aí as unidades, inclusive passar essas orientações equipe por equipe. O Ministério da Saúde tem isso bem estabelecido, mas já fizemos sim, e a maioria deles já sabe como abordar. O homem é difícil, mas às vezes até a própria esposa ajuda nesse trâmite, né, para levar o marido até a unidade de saúde. O negócio, às vezes, é mesmo uma carga horária, né? Ele poder ir à unidade. Mas até isso eu acho que está sendo resolvido. É uma questão mesmo de tempo, de insistir, de perseverar. Por favor, Fátima. Por acaso, essa semana começamos ontem. Nós estamos conversando com todos os agentes comunitários de saúde. Começamos ontem, manhã e tarde, com cada equipe, abordando, resgatando a estratégia saúde da família, buscando que eles coloquem, além de colocar todos os cadastros de saúde da família em dia, né, que com o novo financiamento da atenção primária já está exigindo isso, e buscando um pouco conversar sobre a saúde da família, o resgate, de procurar isso que você está falando, a questão da promoção em saúde, a prevenção, buscar a unidade. Nós estamos começando, vai ser até dia 5 de dezembro, nós vamos fazer esse resgate dos agentes comunitários de saúde, que a gente às vezes escuta, os agentes não vão na minha casa. A gente vai conversar um por um, e conversar com eles esse novo resgate, esse novo olhar da estratégia de saúde da família. Nessa questão... Não pode ir. Aproveitando a sua fala, Rogério, você tem assim, alguns dados sobre a questão do câncer do homem em Petrópolis, que possa nos passar? Até ano passado nós tínhamos uma estatística mais ou menos que a gente fechou 17 casos da cidade, de homens, e 3 de fora da cidade. Aí vai no que o Vitório comentou.
Às vezes relata, eu tenho um tio que não é da cidade, e aí eu tenho a comunidade do tratamento aqui, é da facilidade do município que às vezes apresenta. E a gente já viveu isso há algum tempo lá atrás na unidade, que ele troca o endereço, então ele vira eleitor da cidade, poder ter o trâmite de poder ser cuidado. E aí a estatística de Petrópolis vai às alturas. Na verdade, ele absteve-se da origem dele e veio para nós. Mas, enfim, é um recurso que ele tem, né? Então, as possibilidades que estão sendo dadas, as chances que estão sendo oferecidas, e aí volta a se massificar isso tudo, ainda tem aquela persistência, aquela insistência de, eu não vou, depois eu vou, os sintomas e tudo. Então, assim, é isso aí mesmo, o trabalho é busca ativa, é ficar ali batendo a porta, a importância de, às vezes, eu tenho um convênio, isso não existe. Independente disso, que às vezes eu sofro, eu tenho essa vigência, que o bairro que eu moro, eles não vão, eles têm o rastreamento do mapa, né, da área, essa família tem convênio, então vai os que não têm. Então, assim, não que isso, para mim que eu tenho entendimento, não vai prejudicar tanto, mas aquela pessoa que às vezes tem um pouco de conhecimento e se deixa ser um pouco assistida, mas chegue lá, bata a porta, bom dia, como é que vai, como é que não está, ter essa interação é essencial. Mas aí a pessoa vai falar, mas eu tenho um convênio. Não, tudo bem, então se ela tem um convênio, a gente vai anotar aqui, mas de tempo em tempo a gente está vendo para a parte de epidemiologia, alguma coisa que possa ser tocada nesse sentido. Então, ter essa preocupação de contato mesmo. Então, assim, os dados que a gente tem, eu estava falando com o Vitória anteriormente, vou tentar esperar fechar esse mês para ter uma estatística melhor do que foi, e de repente até levanto e passo para ele, que é importante, que ele está também nessa briga de buscar os dados verídicos da situação, né? Então, assim, o Renan, como tem a facilidade, às vezes, de repente, está passando para ele o que atende, que coisa, então, facilitar isso. Então, é um caminho. E a insistência é isso mesmo, é busca ativa ali, bater a porta. E tá certo. Quanto à questão do tratamento, de uma forma geral, os efeitos que eu falei, que às vezes pode transcender na situação do tratamento, os pacientes ficam, assim, às vezes, na idade ainda de produtividade, virilidade e tudo, fica um pouco assim, a gente tenta confortá-los nesse sentido, também explicar e orientar. É momentâneo o tempo de tratamento. E aí, gradualmente, vemos, de repente, as condições viáveis para você viver bem, estar bem. Dá uns primeiros, né? Uma psicóloga, às vezes, conversa, explica, orienta, a gente oferece esse serviço. Tem um caminho para o cara também, às vezes, ficar, não vou tratar mais porque eu prefiro ter minha virilidade do que ter o problema com a doença. A gente tem que tentar entender isso, explicar na ciência da mente que tem que funcionar as coisas gradualmente. Então fica um pouco difícil. E deixa aqui também até um aberto aqui, que a população no geral, no sábado nós estaremos lá na clínica de 7h30 da manhã até umas 11h30. O laboratório de Correios vai estar colhendo o exame do PSA, né? E assim, fazer igual foi feito ano passado, um rastreio, né? Vai fazer as coletas, o laboratório se prontificou a analisá-las e dentro do resultado que for, vai ser encaminhado por um oncologista, e aí vai ser notificado dentro do que for de momento de tratamento ou não, ou de alteração. E o pessoal do Lions Club também estará lá com a gente para fazer a coleta do exame para a dosagem dos antígenos da hepatite. Então a doutora Kissi também, até onde eu sei, vai estar lá também. Algum resultado disseram que vai ser na hora, consegue dosar esse resultado na hora e dar o resultado. Alguma alteração maior, ela já vai conversar com o paciente, então no momento da coleta, lá do resultado. E a gente pede que a população, assim, não fala, eu não tenho condição de fazer o exame, então é um momento desse daí, né? Já está na mídia. Repetindo, então, né, que as pessoas estão nos assistindo. Então, sábado... Deixa eu só pontuar melhor aqui. Hora... Para a gente não dizer que eu não falei nada aleatoriamente. Então, sábado, dia 30, né, às 7h30 da manhã, lá no CTO, a gente vai estar fazendo a coleta, junto com o laboratório de Correios, do antígeno prostático, do PSA. Qual a faixa etária? Acima dos 40 anos, assim, né, que tem um histórico familiar, acima dos 40. E tem algumas... Jejum? Alguns preparos aqui que são importantes. Isso aí, às vezes, pesa um pouquinho. Então, assim, para quem for, né, e tiver disponibilidade de estar atento, a gente precisa de alguns cuidados. Jejum pelo menos de 4 horas. Não ejacular 48 horas antes da coleta. Então, assim, jejum de relação sexual 2 dias antes. Não realizar exercícios que causem impacto, né, no períneo, na parte baixa, como andar de bicicleta, moto. E
assim, principalmente os de estreito contato, né? Então, assim, equitação, cavalo, né? Alguma parte de pessoas de partes rurais, então, dá aquele jejum, pega o cavalinho, vai caminhar com ele, mas sem sentar nele, a moto deixa desligada, pega um ônibus ou um táxi, enfim, ter esse cuidado, porque qualquer tipo dessa alteração, o PSA já pode vir alterado, e aí pode dar um índice alto na dosagem e achar que está com a doença, e na verdade é por uma quebra de jejum. Então, o cuidado básico é esse mesmo. E também um outro cuidado, não fazer sexo anal antes do exame. Tá? Então, assim, esses são os preparos básicos de conceito para poder ter uma coleta saudável e ter um resultado adequado. Obrigado, Rogério. Por favor, poderia se identificar, por favor? Só para... Antônio Paizão, da FAMP. Eu tenho notado aí pelas falas que os amigos estão falando, realmente está um interesse muito grande da Prefeitura em atender, principalmente na área da saúde, essa nossa situação. Também conhecemos a precariedade dos outros municípios em volta, que estão imigrando pacientes aqui para a gente e está acarretando um acúmulo de serviços. Tudo isso nós entendemos. Mas também nas comunidades, conforme nós temos andado e temos observado e recebido informações de que há uma grande necessidade de que esse serviço ele seja um pouquinho mais acelerado. Ele está, como foi colocado, lento. Está indo, mas está lento. E essa lentidão está, como se diz, complicando cada vez mais. O nosso amigo ali atrás, ele falou sobre o colégio, que seria talvez o principal público-alvo de vocês nesse momento, como agentes multiplicadores. Eu sou educador, estou há 17 anos na rede, então, realmente, seria ali que deveria ser acelerado esse processo, porque os pais, como foi colocado, trabalham, têm seu horário de trabalho. Nós sabemos que a nossa cidade, em matéria de emprego, está muito complicada, está difícil, a pessoa tem que se desdobrar e, consequentemente, as mães também têm saído para ajudar nesse sentido financeiramente a família. Infelizmente, quando se é feita uma visita, por mais treinamento que o pessoal tenha, eles não vão alcançar nem o pai nem a mãe, em sua grande maioria. Então, como iremos alcançar esse pai e mãe? Dentro da escola. Os alunos, os filhos, vão levar essa informação. Né? Em alguns colégios está havendo, sim, até um acompanhamento psicológico, como o caso do Jamil Sabrá, que eu tenho observado. Estou lá e vejo, toda quinta-feira tem um grupo de pessoas, psicólogos, estudantes psicólogos, que estão fazendo esse acompanhamento. Mas a saúde bucal, que antes existia, hoje nós não observamos mais, pelo menos na grande maioria dos colégios. Se tem um ou outro, talvez, ou numa creche, ou não sei, talvez, mas nós não temos observado, e as associações de moradores, através de seus presidentes, seu pessoal, têm nos comunicado que há essa necessidade. Nós sabemos que o pronto-socorro ali do Alto da Serra colocou essa área infantil, pediatria. Ótimo, mas ela não está operando como deveria operar. Está faltando pessoal ainda. Como está faltando pessoal para sair visitar as casas. Esse é um problema sério que a Prefeitura vai atravessar, a Secretaria de Saúde de maneira especial, porque não tem gente suficiente e a questão do RPA está complicada. Então, vai precisar ser feita uma análise, um estudo melhor, para que isso seja atendido e que as populações sejam alcançadas. Não adianta só colocar para o cara ir lá, ele não vai. Nós sabemos disso. O que podemos fazer é tentar incentivar que o filho ou a filha, os filhos, atuem nisso, fazer esse trabalho preventivo com eles. E outra coisa interessante, nós temos cerca de mais ou menos de 40 a 43 mil alunos na nossa rede. O problema dessas crianças, em sua maioria, é DST, doença sexualmente transmissível, droga e problemas familiares muito sérios. Então, veja bem, se queremos resolver alguma coisa, devemos começar a pensar por aí. Não adianta fazer situações paliativas.
tem que começar ali de baixo, porque a população acima dos seus 35, 40 anos já está doente. E não tem aquela sensibilidade de entender isso e procurar se tratar. Mas os pequenos ainda têm jeito. Se nós tivermos essa consciência, podemos melhorar daqui a 10 anos o nosso sistema de saúde aqui da cidade. Podemos fazer com que a coisa funcione, que ela vá para frente. Isso foi uma observação feita aqui pelo pessoal da FAMP, junto às associações de moradores, com o pessoal. Nós temos colégios aqui em Petrópolis que não têm água tratada. E isso é muito grave. Já imaginou uma criança, ou várias crianças, o pessoal pega uma bactéria de uma área não tratada? Posso citar contorno. Se forem lá, os senhores vão observar. Se precisar, eu tenho fotos de onde está o reservatório de água. Céu aberto na mata. Não tem tratamento nenhum. Então, senhores, se queremos tratar a nossa cidade, os nossos cidadãos, com a saúde, uma saúde realmente séria, não é só consertar os hospitais, é preventivamente. Tudo é preventivamente. Qualquer situação, seja na área de segurança, seja na área de educação, seja na área de saúde, a prevenção é o nosso ponto central. Se não fizermos isso, vamos enxugar gelo. E todos os esforços que os senhores estão fazendo aqui, infelizmente, não vamos ter o apoio, não vamos ter o resultado que gostaríamos de ter. E muda esse governo, não vai adiantar, porque nós não estamos indo no X da questão, nós não estamos indo na base. Tá bom? Quero agradecer a todos. Eu espero que eu tenha sido de ajuda, porque eu estou na comunidade, eu estou andando junto com o meu pessoal da FAMP, com a nossa turma, e infelizmente temos observado isso. Queremos agradecer o trabalho que está sendo feito, tem profissionais excelentes nessa cidade, estão se empenhando, vestiram a camisa e a gente concorda com isso. Mas precisa fazer um pouco melhor, um pouco diferente, para poder chegar realmente a ter os resultados daqui 5, 10 anos ou em diante. Senão, não vamos continuar na mesma situação e, como nossa saúde está um pouquinho melhor do que os outros municípios, a nossa falta, nós vamos ter dificuldade, que eles vão vir para cá e a gente vai ficar igual ou talvez pior do que eles, porque não vamos ter como dar conta dessa demanda toda. Obrigado. Senhor Antônio, o senhor é professor? Sou inspetor de colégio e um dos diretores da FAMP e presidente do conselho do Fundeb. Muito obrigado pela presença. Realmente, né, houve muito essa questão de que transforma a sociedade, a questão da educação. Então, assim, que eu também tenho ouvido muito, senhor Antônio, cada um tem responsabilidade como cidadão e cada um tem como ajudar a fazer essa construção. E cada um pode colocar um tijolo no muro, não para o muro virar segregado, mas para que seja ponte. Então, assim, se cada escola, né, igual a escola que o senhor trabalha, fizer, né, e já faz, com certeza já faz, né, o acúmulo da fala do senhor, quer dizer, cada escola tem que fazer o trabalho dela, formar cidadão para a sociedade, né, porque a educação, pelo que eu entendo, ela é familiar. Eu tenho 3 filhos, eu tenho que educar os meus filhos para a sociedade. A igreja, eu vejo aqui o pastor, a igreja contribui, a escola contribui, mas é na família que eu tenho que orientar e educar meu filho. E tem questões que é do serviço público, né? Água de qualidade, transporte de qualidade, saúde, educação, tudo de qualidade, né? Por isso nós pagamos nossos impostos e temos o direito de receber
isso com qualidade, todas as políticas públicas. Então, e temos que lutar por isso. Que, às vezes, nós vemos aí, saúde é um direito, dever do Estado. Educação é um direito, também dever do Estado. Segurança pública é um direito, dever do Estado. E nós temos, como cidadãos, fazer o que o senhor coloca, vir e se posicionar. Acho que falta também a nós nos posicionarmos na nossa comunidade, no nosso ambiente de trabalho, e, igual o senhor fez, se posicionar na Casa Legislativa. Então, parabéns e muito obrigado pela presença. Mais alguém que queira fazer uso? Por favor, se identifique. Boa tarde, eu sou o Nelson, sou assessor do Silmar. Eu vejo que há um certo impasse em relação à idade em que um homem deve fazer o exame de próstata, porque eu já fui a alguns urologistas e sempre há uma informação diferenciada em relação ao negro, a ascendência, o histórico familiar. Eu queria saber o que realmente determina a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e o Ministério da Saúde. E também em relação ao PSA, qual a eficácia do PSA e quando o PSA deve ser indicado? O Rogério já havia até adiantado alguma coisa em relação a essa questão da faixa etária do exame de próstata. Então, direcionadamente, assim, se eu tenho algum histórico familiar, eu tenho que ter uma probabilidade de cuidados. Então, assim, se eu tive um pai ou um tio, a idade que eu tenho é de 35 a 40 anos, seria o promissor para eu estar começando a me cuidar. E aí que ele assim, mas eu não tenho sintoma nenhum, eu não relato nada. Mas como eu tive um histórico familiar, eu posso procurar um urologista e encaminhar esse conhecimento para ele. Então, com o método de prevenção sua e cuidado, ele pode estar te orientando. Bom, então vamos fazer uma dosagem do PSA para um conforto adequado. E aí avaliar, não teve alteração nenhuma, daqui a um ano fazer um outro de novo, é o que eu faço. Eu mesmo faço, eu não tenho nenhum histórico familiar. Mas, dentro do cuidado, quem tiver incidências acontecendo, a gente acaba aquilo que eu falei, o cuidado que eu tenho com a minha saúde. Então, eu tenho que ter essa preocupação e esse cuidado. Então, eu posso estar fazendo com 40 anos, se eu tenho um histórico familiar? Sim. Eu não tenho um histórico nenhum familiar, não tenho nenhum sintoma, posso atardiar isso um pouco, 45, estou chegando aos 50, então eu vou começar a ver essa situação. Então, isso é uma questão de permeio, de cuidado pessoal mesmo. Tá? Claro, a etnia influencia muito? Influencia. O negro tem uma probabilidade de doença tanto quanto a hipertensiva, mas a de próstata também tem. Como outros tipos de doenças, às vezes tem uma incidência maior, pode acontecer. Então, assim, é questão de cuidados, eu tenho que ter esse amparo de cuidado mesmo. E aí um urologista ou outro vai falar um diferenciamento, vai ter uma troca de diversidade, mas é o que? O relato que eu tenho da minha condição de vida pregressa ou progressa, eu vou estar orientando e sabendo as necessidades que eu tenho de cuidado. E aí, se caso eu vir a ter um problema da doença com câncer de próstata, ou algum outro tipo de doença, no foco a próstata, eu vou ter um cuidado, tem alguma alteração, e aí sim vai ser encaminhado ao ambulatório para um diagnóstico melhor, um pedido de exame mais específico, às vezes só ultrassom com a biópsia, um contexto desse de cuidado maior. Tá? Então, assim, fica assim, é sempre a vigilância, eu tenho que vigiar. Eu costumo dizer às vezes que a gente vai a uma festa, as mulheres geralmente se cuidam um pouco mais, vão ver cabelo, unha, aquelas coisas todas. E os homens, às vezes, uma roupa mais simples, mais adequada. Então, a gente tem esse cuidado diário, como se fosse todo dia que nós acordássemos, graças a Deus por estarmos acordados, e viver aquele dia, se cuidar. Como é que eu estou hoje? Estou bem? Estou tranquilo? Então, é isso, é um cuidado diário. Para que, se algo acontecer, eu tenho no início um cuidado mais simples e mais adequado, para não ter complicações. Vitório, quer complementar? O câncer de próstata ele tem essa característica que o Rogério falou. Existe também uma verdadeira queda de braço entre o governo, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Urologia com relação a essa coisa do rastreamento que se fazia antigamente. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia
aconselha, mesmo a pessoa não tendo caso na família, começar a cuidar com os 40 anos. Já o Ministério da Saúde, 50, e pesquisa de câncer de próstata a partir dos sintomas. A pessoa que tem algum sintoma deve procurar um urologista, porque nem sempre o sintoma é de câncer e nem sempre o câncer ele é fatal. Existe o câncer que não desenvolve, né? Aquela chamada doença indolente, aquela doença que fica e não desenvolve nenhum quadro fatal para a pessoa. A pessoa morre de outras coisas que não câncer de próstata. É daí que a coisa é complexa quando se fala em próstata. Não é uma coisa simples, não é uma coisa assim que se deva deixar esquecido. A gente deve procurar sempre, em função da idade, em função da etnia, como ele falou, e principalmente em função dos sintomas, procurar alguma orientação de um bom profissional que vai orientar o que você deve fazer, quais os exames, e não ficar valorizando demais o PSA. O PSA é um marcador, mas ele é um marcador que deve ser usado com bastante critério por um profissional avalizado, né? Então, essas são as questões do câncer de próstata. Agora, o homem não é só próstata. Existem tumores de outras partes do corpo, que, como o Rogério estava falando, né, devem ser bastante, né, que ele falou também, que é da bexiga, que é bem grave também, inclusive em função de tabagismo. Então, procurar saber das condições de vida que evitem o câncer. Não existe, por exemplo, tabagismo seguro, não existe nenhuma marca de cigarro boa. Então, a coisa seria meio em função de não fumar, não ter uma vida assim, com alimentação ruim, procurar uma alimentação boa, ter cuidados assim com o corpo, né? Se hidratar, comer só coisas boas. O homem, por exemplo, tem um baixíssimo consumo de frutas, verduras e legumes. Isso o próprio governo, o Ministério da Saúde, ele preconiza isso como uma orientação básica para cuidar da saúde do homem. O homem não se alimenta direito, o homem não come bem, ele pula refeições às vezes, e quando vai comer coisas que não fazem bem à saúde. Então, essas orientações todas são importantes, que todas somam a favor da saúde. E o cuidado da próstata não é o único, né? Cuidado com o testículo, não sei se vocês sabem, mas a mulher faz autoexame, o homem tem o autoexame dele também, né? O homem, numa certa idade mais avançada, tipo 60 anos, ele tem que prestar atenção, inclusive, na possibilidade de câncer de mama, né? A partir dos 60 anos, ele pode ter o câncer de mama. 1,3% dos cânceres de mama no Brasil são masculinos. Então, não é um número tão pequeno assim. E ninguém quer ser o pobre coitado que vai ter essa doença. Uma doença grave, com a mesma agressividade do câncer de mama feminino, que tem que ser pesquisada. O câncer de testículo, que você também faz o autoexame que você usa 3 dedos para rodear o testículo e saber se existe alguma alteração, que vai desde a dor, a mudança de coloração e a presença de algum, vamos dizer, nódulo, o caroço, no testículo, tem que ser pesquisado. E isso tudo são cuidados da saúde do homem, que infelizmente as pessoas não ficam sabendo e ficam só com essa coisa do Novembro Azul de câncer de próstata, esperando novembro do ano que vem para cuidar da saúde. Saúde é todo dia. Você não come todo dia, não toma banho todo dia? Saúde também é todo dia. Todo dia você faz alguma coisa pela tua saúde e o ano inteiro você deve procurar algum tipo de assistência para ter a saúde num nível bom, satisfatório e integral. Como diz o governo, a saúde do homem tem que ser integral, não só do aparelho reprodutor. Não adianta você estar com o aparelho reprodutor em dia e estar hipertenso, né? No futuro você vai responder por isso, né? Com uma sequela qualquer, infarto, AVC. Então, não procurar uma coisa só, procurar cuidar da saúde como um todo, fazer exame anual, atividade física, se possível atividade física com alguma exposição ao sol, porque a vitamina D faz falta para o corpo. A vitamina D tem sido muito comentada como fator de saúde até contra a depressão. Então, tudo na saúde, né? Você contribui para você. Beber uma água de boa qualidade. O homem não bebe muita água, às vezes bebe refrigerante, cerveja, que não substitui a água, né? O refrigerante e a cerveja têm um teor de açúcar muito alto.
que vão engordar o homem sem necessidade nenhuma. Isso, as coisas todas, a gente procura sempre passar para as pessoas no sentido dela ter uma saúde também integral, não só essa coisa do Novembro Azul. E, para quem não sabe, o Dia do Homem no Brasil é 15 de julho. Tá? Veio São Paulo e nós comemoramos o Novembro Azul como uma data a mais para lembrar do homem que ele deve cuidar da saúde integralmente. Tá bom, gente? Mais alguém quer fazer uso da palavra? Rodrigo, estamos nos despedindo, tá, gente? Que alguém dá por favor, Rodrigo, mas tem mais uma pessoa na assistência que quer fazer uso da palavra. Por favor. Vamos lá. Eu só gostaria de complementar até uma fala que o Diego colocou com relação aos aparelhos de ultrassonografia, né, que estão sendo recebidos, né, e que eu acho muito importante, né, cada vez mais a gente conseguir ter equipamentos, conseguir ter aparelhos, porque isso representa muito operacionalmente para o serviço, para a saúde em si. Eu vejo que a gente consegue tanto acabar com dois problemas, que seriam a fila, que a gente consegue enxugar essa fila muito mais rapidamente, né, por ter um aparelho da própria secretaria, e isso a gente consegue operacionalmente ir muito mais rápido, enxugar essa fila muito mais rápido, como também a gente ganha até mesmo no fluxo operacional da própria secretaria, né? Hoje existem processos, aí você manda com prestador e tudo, processo de pagamento, e isso a gente consegue uma otimização de tempo, né? De fluxos de trabalho operacionais. Então, eu acho muito importante, cada vez mais, o que a gente conseguir de emendas, de dinheiro para trazer para o município, de ter um poderio, né, realmente de equipamentos para a gente poder solucionar a questão das filas, porque a gente, solucionando as filas, o restante é tudo mais fácil, entendeu? Então, é isso que eu queria deixar, essa mensagem, que a gente cada vez mais pudesse e conseguisse cada vez mais aparelhos para a secretaria, para as unidades de saúde, porque isso é importante, a gente consegue dar uma enxugada nessas filas de uma forma bem mais rápida. Então, eu acho muito importante isso que está sendo feito, de conseguir esses aparelhos, né? E o que for conseguido a mais vai ser sempre importante. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Por favor. Eu gostaria de saber se existe ou não realmente um remédio para diminuição da próstata, ou se só a raspagem é que resolve esse problema. Raspagem que bem poucos conseguem. Por favor, Rogério. O que seria o preconizado aí? Né, só tem um relato, e aí foi até o urologista e teve o diagnóstico que só estava com aumento, alguma dificuldade na próstata. O médico vai sentar junto com o senhor e vai avaliar essa condição de tratamento. Eu tenho, por coincidência, 2 amigos e com problema na próstata. E para ambos o tratamento foi diferenciado. O médico optou fazer a prostatectomia radical e o outro conseguiu tratar com hormonioterapia e radioterapia. Ambos estão bem. Tá? Em relação à prostatectomia total, ele teve um tempo de recuperação do procedimento, está bem, está tranquilo. E o outro, como não fez a cirurgia, mas também fez a aplicação e a radioterapia, está tranquilo, só fica naquela vigência de cuidados. Pode ser que tenha uma alteração lá para frente, o PSA pode aumentar? Pode. Pode ter alguma dificuldade? Pode acontecer. Então, assim, a forma indicada de tratamento vai ser uma conversa do senhor com o urologista que vai adequar o tratamento. E aí depois uma possível indicação para o oncologista, que se for o caso, se não sendo, esse cuidado vai ficar entre o senhor e o urologista. Ele vai optar por fazer a prostatectomia ou não, ou às vezes tratar, se tiver alguma alteração, com hormonioterapia e vai encaminhar para o oncologista. A princípio, às vezes pode ter um aumento da próstata, que chama de prostatite, que a idade pode acontecer com isso, ter uns sintomas próximos de uma doença do câncer e não ser. Então, às vezes, um cuidado, uma medicação, um específico, é uma avaliação que o senhor não vai passar por procedimento nenhum mais agressivo, vai conseguir ficar bem
e é manutenção, é cuidado. Não é que tenha um remédio, tem um cuidado a ser zelado por isso. Então, assim, de repente só tem um aumento e, às vezes, nesse aumento pode ser progressivo. O médico urologista pode optar por fazer a prostatectomia total e só não ter mais acometimento nenhum. E, às vezes, ele pode indicar algumas formas de tratamento, e aí só com ele eu não posso afirmar para o senhor em si, como a sua pergunta está dizendo, se existe ou não um remédio que diminua isso ou cure logo, é uma conversa a dois com o médico, não tem jeito. Então, você só pode levar para ele sintomas que podem estar acontecendo, e aí sim, nesses exames, como vai ser feito e realizado, ter um resultado. E esse resultado ele vai combinar a linha de tratamento com o senhor. Mais alguma pergunta da assistência, alguma colocação, algum encaminhamento que as pessoas queiram fazer? Alguém quer se manifestar aqui? Por favor, Fátima. Estamos terminando. Tá? Já que a assistência não quer se manifestar mais, eu peço que possamos fazer nossas considerações finais para que eu possa encerrar a audiência. Fátima, por favor. Na verdade, eu quero dar um aviso, né, importante, né, que está ao vivo. Nós estamos no dia 30 agora, sábado, com a campanha de vacina, né? E a faixa etária é de 20 a 29 anos, que é a vacina contra a triviral, que é rubéola, cachumba e sarampo, muito importante, que o adulto, nessa faixa etária, procure a unidade, que são 15 salas de vacina, com sua caderneta de vacina para atualizar a sua cartão de vacina em relação a essa vacina. Então, é muito importante, porque o adulto, às vezes, esquece que ele também tem cartão de vacina e que tem que ter a vacina em dia. Então, isso é um aviso que eu queria deixar. São 15 salas, de 8 às 5. E, mais uma vez, Silmar, agradeço muito o convite de estar aqui de novo. É muito importante a gente, da superintendência, né, o Vitório da minha superintendência, e a gente está aqui sempre dando essas informações, esclarecendo na medida do possível as dúvidas, né, que o público tenha, e a gente discutir esses temas relevantes aqui nessa casa. Muito obrigado, Silmar. Acho importante essa questão da campanha de sábado, que vai pegar tanto o sexo masculino quanto o feminino, de 20 a 29 anos, é a idade reprodutiva. E sabemos a rubéola na gestação da mulher e a cachumba, né, em relação ao homem. E o sarampo, que hoje ainda não chegou em Petrópolis, mas se não tivermos cuidado, vai chegar, como já chegou em várias cidades do Brasil. O sarampo tinha sido erradicado e agora volta com força devido à migração que teve, né, de venezuelanos para o Brasil. Então, que todos possam se vacinar no sábado, que levem a caderneta e coloquem em dia. Alguém? Vitório, Diego, Renê, Rodrigo, Rogério, considerações finais? A princípio é só mesmo da relembrança do dia 30, embora tenha vacinação, né, mas aí também tem um foco lá do cuidado com a saúde, dos testes do PSA que a gente vai estar realizando, da hepatite também com a doutora Kiss, e que todos possam estar sendo solidários e procurar, né, porque a ajuda sempre é boa. Então a gente está lá até de 11h30, de 7h30 às 11h30, para tentar ajudar a população no que for de contexto social. Só isso mesmo. E agradecer a presença aqui também. Obrigado, Rogério. Por favor, Renê. Eu agradeço a presença aqui, informando que no dia 30, agora no sábado, a gente tem o 14º mutirão em 2 anos, lá no ambulatório do Cid Carneiro, que vai ser no sábado, com 240 consultas proporcionadas só para os homens. Em outubro a gente fez para as mulheres, né? Nós pegamos fila de cirurgia geral, oftalmologia, de uro, pegamos várias filas e chamamos as pessoas da fila. E como novembro, né, como outubro, então outubro rosa, a gente chama só as mulheres, em novembro a gente chama só os homens. Então no sábado agora, 8 horas da manhã, tem 240 consultas lá, para a gente tentar adiantar sempre um pouco mais essas filas aí. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Renê. Vitório, por favor. Eu queria só deixar uma última mensagem, porque cuidar da saúde, principalmente para o homem, assim como a mulher, por exemplo, a mulher vai todo mês ao posto e no Outubro Rosa ela faz uma verdadeira festa, mas de uma coisa que ela faz o ano inteiro. O homem precisa fazer igual, né? A gente tem que cuidar da saúde o ano inteiro, porque a saúde a gente tem e mantém. Recuperar nem sempre é possível. Então a mensagem é essa, é prevenção. Prevenção, né? Prevenir é melhor do que remediar. Eu sempre escutei isso desde criança e é a maior verdade que existe. Para mim, então, que sou profissional de saúde pública, eu só posso concordar e passar para as pessoas. Vamos fazer prevenção, porque prevenção é sempre o melhor. Bom, eu encerro a presente audiência dizendo que ela cumpriu o seu objetivo de informar, de debater, de divulgar. E é impressionante, por exemplo, sábado agora, como que o município tenta dar resposta, né? Campanha de vacina, via instituições conveniadas, né? O CTO é conveniado com o Sistema Único de Saúde, o Laboratório de Correios é conveniado com o Sistema Único de Saúde, temos o mutirão lá no Alcides Carneiro. Então, assim, estamos tentando dar resposta em relação à saúde do homem. Não tínhamos o programa Saúde do Homem implantado no município. Convidei o Vitório, né, que foi da primeira turma da UCP, eu fui da segunda, e ele aceitou, e hoje a gente está vendo que estamos colhendo, né? Eu vejo ali o pastor, para colher tem que plantar, né, pastor? E tem que regar, tem que, né, semear, regar, cuidar, para acontecer. Então, quero agradecer a presença de todos, e que a gente não esmoreça, e que a crítica ela seja bem-vinda, para que possamos melhorar. Então, uma boa tarde a todos, muito obrigado, e que a saúde do homem viva para todos nós. Um abraço, uma boa tarde.